Mas não foi isso que aconteceu. Oi, meu nome é Thiago Flores e hoje eu quero falar sobre uma história de que algum jeito é sobre todos nós. A história de Simon Petrikov, um homem que perdeu o amor da sua vida e que nunca mais foi o mesmo. Antes da coroa, Simon era apenas um arqueólogo, apaixonado pela vida e por Beth. Ela era sua parceira, seu apoio, o motivo de cada descoberta, mas quando a coroa entrou em sua vida, nada foi igual. Cada uso partiu um pedaço da sua mente. Até que no fim, ele não era mais o Simon. Mas em meio a toda loucura, havia uma relação que mostrava que nem tudo nele havia se perdido. Sua ligação com Marceline. Quando o mundo entrou em colapso, foi Simon que cuidou dela. Ele a protegeu, cantou para que ela não tivesse medo, deu a ela o pouco de humanidade que ainda restava em si. Marceline é a prova que Simon, mesmo sob o peso da coroa, ainda era capaz de amar. E talvez seja por isso que a relação dos dois nos emocione tanto, porque a memória de um homem que lutava para não desaparecer completamente. Anos se passam, e no entanto, foi durante a Guerra de Yu que Simon encarou o ponto final dessa história. Ali ele encontrou Beth, e por um instante parecia possível recomeçar, mas Beth escolheu se sacrificar para salvá-lo, fundindo-se com a própria entidade cósmica que ameaçava tudo. Naquele momento, Simon não perdeu apenas Beth, ele perdeu a esperança, porque pela primeira vez, não havia mais nada que pudesse fazer para trazê-la de volta. Com isso, Simon sentiu que perdeu a si mesmo, e por fora, ele parecia seguir em frente. Ben ria, fazia piadas, e continuava conversando com Marceline, para de algum jeito tentar justificar sua solidão, mas no fim era só fachada. O sorriso escondia a dor, a obsessão, a tentativa desesperada de recriar o que não podia ser recriado. E como diz Schopenhauer, a dor nunca é absoluta, porque sempre se esconde atrás de um disfarce. E Simon sabia muito bem como usar esse disfarce. Em Fiona Cake ainda fica mais claro. Ele já não é mais o rei gelado, recuperou sua humanidade, seu rosto, sua voz, mas o vazio continua. Ele finge estar bem, responde as pessoas com normalidade, tenta parecer funcional, só que por dentro, cada instante é marcado pelo luto, e sua mente sempre retorna ao mesmo ponto. Beth. A cada plano mirabolante para trazê-la de volta, o que o Simon realmente revela é a recusa em aceitar, é a dificuldade de admitir que a vida seguiu sem ela. Muitas vezes nós também fazemos isso. Quantas vezes já sorrimos para outros enquanto por dentro estávamos em pedaços? Quantas vezes já repetíamos estou bem só para não preocupar ninguém, enquanto o coração gritava o contrário? Simon nos mostra esse lado humano e doloroso, o ato de sobreviver em silêncio. E aqui vale lembrar Sartre, que quando dizia que o inferno são os outros, não porque sejam ruins, mas porque diante deles, muitas vezes precisamos vestir máscaras e esconder o que sentimos, agir como se tudo estivesse certo. O inferno de Simon era viver num mundo onde ninguém entendia a dimensão do que ele tinha perdido, mas o Lu também é um professor. E Kierkegaard escreveu: a vida só pode ser compreendida olhando para trás, mas só pode ser vivida olhando para frente. Simon olha para trás o tempo todo, para Beth, para o amor que tiveram, para tudo que nunca mais vai se repetir. Mas sua jornada é aprender a viver olhando para frente, mesmo que isso doa. E talvez você também esteja passando por algo parecido. Talvez finge estar bem, talvez esconda sua dor dos outros, mas não precisa se envergonhar disso, porque sentir falta é humano, amar é humano, e seguir em frente não é apagar, é carregar memória junto com a gente. Como Santo Agostinho nos dizia, aqueles que amamos nunca morrem, apenas partem antes de nós. E é isso que dá forças a Simon. Ele nunca terá Beth de volta, mas o que viveram permanece. Nele, em suas lembranças, em tudo que o amor transformou. Assim como Simon, nós também fingimos, saímos e nos reconstruímos. E no fim descobrimos que o verdadeiro amor não desaparece. Ele apenas muda de lugar, do presente para a memória.